lá para a nossa segunda aula? Bom, dando continuidade aos nossos estudos de dispersões, na primeira aula a gente falou o que são dispersões. O que são dispersões? São misturas de duas ou mais substâncias, né? Igual vocês estudaram. Então, dispersões na realidade são misturas. A gente só vai classificar melhor essas misturas. Então, vocês estudaram que as misturas nós temos um soluto e um solvente. As dispersões coloidais, elas podem ser classificadas de acordo com o tamanho médio das partículas em soluções, dispersão coloidal ou coloides e suspensão. As soluções são aquelas onde as partículas do soluto têm menos de 1 nanômetro. Então, são as misturas homogêneas. As dispersões coloidais são aquelas onde as partículas do soluto têm entre 1 e 100 nanômetro. As dispersões coloidais eram aquelas misturas que a gente ficava em dúvida na hora de classificar se era homogênea ou se era heterogênea. Depois, nós temos as suspensões. As suspensões são aquelas onde as partículas do soluto têm mais de 100 nanômetros. E a gente classificava como mistura heterogênea. Depois a gente falou de algumas propriedades físicas de cada uma delas. Bom, a proposta da nossa aula de hoje é a gente detalhar melhor sobre cada uma delas, principalmente a dispersão coloidal. Então, reforçando, a dispersão coloidal são aquelas misturas onde a partícula do soluto tem entre 1 e 100 nanômetro. Ela não pode ser vista a olho nu, mas ela pode ser vista ao microscópio. Bom, uma característica interessante das dispersões coloidais é que elas provocam o tal do efeito Tyndall. O que é esse efeito Tyndall? As partículas do soluto tornam visíveis um feixe de luz, tá? Vamos anotar isso aí no caderninho de vocês? Então, o que é o efeito Tyndall? As partículas do soluto, que é o disperso, tornam visíveis um feixe de luz. As partículas do soluto. Por quê? Porque para a gente conseguir visualizar é necessário um meio material. Como essas partículas elas são maiorzinhas, elas constituem um meio material. Aí, quando a luz bate nessas partículas, a luz se torna visível. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês tentarem entenderem esse fenômeno. Vou dar exemplo aqui de um filme do Missão Impossível. Eu não lembro qual desses filmes de Missão Impossível, mas eu me lembro de assistir e de ver. O personagem principal lá, ele precisava passar num local para pegar alguma coisa lá, e ele sabia que naquele local existia feixe de laser, tinha laser espalhado, e o laser ele não é visível a olho nu. Então o que ele faz? Ele tira um pozinho branco do bolso ali e joga o pó branco no ar, ele joga esse pó branco. Quando ele joga esse pó branco, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma dispersão coloidal. O ar vai ser o dispergente e aquele pó vai ser o disperso. Então ali esse pó misturado com o ar forma uma dispersão coloidal. Essa dispersão coloidal torna visível o feixe de luz. Aí ele consegue visualizar o laser e consegue passar por ele sem acionar um alarme. Um outro filme também que eu já assisti, não me lembro o nome dele, é com Angelina Jolie. Ela precisava também passar num local onde ela desconfiava que naquele local havia laser, e ela pega um pó de maquiagem, aquele pozinho de fazer maquiagem, e joga o pó de maquiagem. Ela faz a mesma coisa, ela forma uma dispersão coloidal que torna visível o feixe de luz dos lasers, e ela consegue passar para ir aonde ela precisava ir
no filme. Vou dar um outro exemplo. Você já deve ter visto em filme ou ter visto pessoalmente, se você estiver numa floresta, numa mata, que tenha muita umidade, que o ar está cheio de gotículas de água, essas gotículas de água vai ser o disperso, o ar, o dispergente. Aí o que acontece? Quando o raio de luz vem, aquele raio fica muito luminoso. Então as gotículas de água, que é o disperso, torna mais visível o feixe de luz. Você vê aqueles feixes maravilhosos de luz, parecendo, né, efeitos luminosos, é porque as partículas de água tornou visível o feixe de luz. Outro exemplo, também que eu gosto de comentar, é em filmes, ou você já viu mesmo, aquelas casas, locais abandonados, muito empoeirados, né? Onde a janela ou a porta tem um buraquinho, aí você vê passando naquele buraquinho um feixe de luz, assim, ó. Você vê o feixe de luz, inclusive dá para ver as partículas de poeira através do feixe de luz, né? Vocês achavam que a luz possibilitava você enxergar as partículas, mas é o contrário. As partículas tornam visível o feixe de luz, tá? Beleza? Ficou claro aí o que é efeito Tyndall? As partículas de soluto de um disperso, de uma dispersão coloidal, torna visível um feixe de luz, né? Bom, as dispersões coloidais, de acordo com o aglomerado de partículas que forma essa dispersão, ela pode ser uma dispersão coloidal molecular ou ela pode ser iônica. Bom, uma dispersão coloidal molecular é quando esse aglomerado é formado por moléculas. Por exemplo, o leite é uma dispersão coloidal. As partículas de gordura, tá? As partículas de gordura são o quê? Moleculares. Mas nós temos dispersões coloidais onde esse aglomerado de partículas podem ser íons. Nesse caso, eu vou ter uma dispersão coloidal iônica. Então, as dispersões coloidais podem ser moleculares se o disperso for um aglomerado de moléculas. A dispersão coloidal pode ser iônica quando aquele aglomerado de partículas podem ser íons. Bom, continuando falando das dispersões coloidais, os coloides, de acordo com a afinidade com a água, eles podem ser classificados em hidrófilos e hidrófobos. Então, eu posso ter uma dispersão coloidal hidrófila ou hidrófoba. Hidro significa o quê? Água. Filos significa amiga. Então, a dispersão coloidal hidrófila é aquela que tem afinidade com a água. Exemplo, a sílica gel. Ah, professor, o que é sílica gel? Deixa eu lembrar vocês. Quando vocês compram uma bolsa de couro, uma mochila de couro, uma jaqueta de couro, né, alguma coisa assim, normalmente vem um saquinho com umas bolinhas dentro. Aquelas bolinhas, normalmente são sílica gel. Aquelas bolinhas, elas absorvem a umidade, não deixando aquele produto estragar, tá? Então a sílica gel, ela funciona como absorvendo umidade. Alguns aparelhos que não pode juntar umidade tem sílica gel, tá? Tem as bolinhas de sílica gel para absorver a umidade. Agora, as dispersões coloidais, quando não tem afinidade com a água, são chamadas de hidrófobos. Hidro significa água, né? Hidroágua. Fobo significa fuga. Quer dizer que ele foge da água, quer dizer que ele não quer água, não tem afinidade com a água. Exemplo, uma solução de prata que tem alguns filtros de água, tá? Ele ali está naquele momento ali para não deixar a água ficar dentro do local onde não pode ter água, tá? Então, de acordo com a afinidade com a água, pode ser hidrófilo, quer dizer que tem afinidade, ou hidrófobo, quer dizer que não tem afinidade com a água. Bom, continuando, de acordo
com o estado físico do disperso e do dispergente, você vai ter diferentes denominações para a dispersão coloidal, para os coloides. Então, nesse quadro aqui eu tenho alguns exemplos e vocês vão tentando buscar aí no cotidiano de vocês, tá? Então, aqui ó, esse quadro. Nesse quadro aqui, aqui eu vou ter o disperso e aqui eu vou ter o dispergente. Lembrando que o disperso é o soluto e o dispergente é o solvente, tá? O solvente. Então, quando eu tenho uma mistura onde o solvente é gás e o soluto é gás, eu não vou ter uma dispersão coloidal. Então, mistura de gás com gás sempre vai ser uma solução verdadeira. Por que vai ser uma solução verdadeira? Porque os gases, eles são miscíveis. Os gases são miscíveis. Então, mistura de gás é uma solução verdadeira. Então, gás, dispersão coloidal não existe. Não existe dispersão coloidal gás. Mistura de gás com gás é uma solução verdadeira, porque os gases se misturam. Exemplo, o ar atmosférico. O ar atmosférico é uma mistura de gás, oxigênio, gás nitrogênio, né? E vários outros gases que formam uma solução verdadeira. Bom, mas se eu tiver uma mistura de gás com líquido, o dispergente, o solvente é gás e o disperso é líquido. Eu vou ter uma dispersão coloidal que leva o nome de aerosol líquido, tá? Aerosol líquido. Aqui no caso, o solvente é gás e o soluto é líquido. Aerosol líquido. Exemplo, a nuvem. A nuvem, tá, é formada por ar e gotículas de água. Então, eu vou ter aqui, ó, o dispergente gás e o disperso líquido. A neblina, tá, que se forma na madrugada de vez em quando, ela também é um exemplo de aerosol líquido. Vou dar um outro exemplo de aerosol líquido do cotidiano de vocês, né? Muitas crianças ou pessoas mais velhas ou pessoas que têm problema respiratório costumam tomar aerosol, né? Você já deve ter ouvido falar isso, tomar aerosol. Ou algumas pessoas têm em casa o aparelho de aerosol, outros vão no hospital tomar aerosol. O que é esse aerosol? O aparelho é um motorzinho, tem um motor, um compressor, tem uma mangueira, o motor ligado numa mangueirinha. Na ponta dessa mangueirinha tem um copinho. Nesse copinho aqui, você vai colocar o soro fisiológico e colocar o medicamento. Vai pingar o medicamento, o soro e o medicamento. Aí você vai ligar o motor. Quando você liga o motor, ele vai vir o ar vai disseminar essas gotículas do medicamento. Então, eu vou ter uma mistura de ar, que é o dispergente, o medicamento na forma líquida vai ser o disperso. Aí tem uma máscara e você vai colocar aqui no seu nariz. Você vai respirar aquele ar contendo pequenas gotículas do medicamento. Então, é um tipo de dispersão coloidal do tipo, tá, gás líquido. Do tipo gás líquido. Por isso que recebe o nome de aerosol. É uma dispersão coloidal gás líquido, tá? Bom, mas essas partículas do disperso podem ser sólidas também. Aí, nesse caso aqui, eu vou ter, quando eu tenho uma mistura onde o solvente é gás e o soluto é sólido, eu vou ter o aerosol sólido. Exemplo de um aerosol sólido, a fumaça. A fumaça, o disperso é o ar e eu tenho pequenas gotículas, partículas. A fumaça são partículas sólidas, tá? Tanto é que se a gente ficar respirando fumaça, faz mal para os nossos pulmões. Por quê? Porque tem partículas sólidas ali que pode comprometer os nossos pulmões. A poeira no ar. Poeira no ar. A poeira no ar também é um tipo de dispersão coloidal gás sólido, tá? Então, eu vou ter o ar, vai ser o dispergente,
e as partículas de poeira vai ser o disperso, tá? Ficou claro esse exemplo aqui, né? Bom, continuando agora, quando o dispergente, ou seja, o solvente é líquido e o soluto é gás, então eu tenho líquido com gás, eu vou ter a espuma líquida. Exemplo, a espuma de sabão. A espuma de sabão, eu vou ter o líquido, aí esse líquido aprisiona o gás e forma aquela bolha. Então, aquela espuma de sabão é um exemplo de mistura de líquido com gás. Quando eu tenho a mistura de líquido com líquido, aí eu vou ter uma emulsão. Esse nome aqui é interessante a gente guardar, ó. Vou colocar uma setinha nele aqui, ó. Emulsão. Então, por exemplo, o sangue, o leite, a maionese, os cremes em geral, todos os cremes em geral, são classificados como emulsão, tá? São classificados como emulsão. A maionese, cai muito isso aqui às vezes em vestibular, em Enem, tá? A maionese é um tipo de emulsão, né? Você vai colocar lá a mistura daqueles líquidos e vai mexendo até adquirir aquela consistência, tá? Então ali houve uma emulsificação daqueles componentes, tá? Depois, líquido sólido, onde o solvente é um líquido e o soluto é um sólido. Esse tipo de dispersão coloidal é chamada de sol. Exemplo, as tintas. As tintas eu vou ter o solvente que é líquido e eu vou ter que pequenas partículas sólidas ali misturadas naquele líquido. Tanto é que se você pegar uma gota de tinta e levar ao microscópio, você vai ver os pigmentos da tinta. Outro exemplo são os vidros coloridos. Os vidros coloridos também é feito de líquido com sólido, tá? Continuando agora, só que agora o dispergente, o solvente vai ser sólido. Então eu tenho sólido com gás. Nossa, como assim, professor? Sólido gás. Eu vou ter uma espuma sólida. Exemplo, a pedra pómez. A pedra pómez, ela se formou quando sólido aprisionou gás dentro da pedra, tá? E formou alguns poros. Essa pedra pómez, você encontra ela, às vezes, em farmácia, supermercado. Eu me lembro que eles usavam essa pedra pómez para lixar os pés. Normalmente você compra ela meio quadradinha assim, ó, você compra até em farmácia, tá? Ela é uma pedra toda porosa, toda cheia de poros. Por que tem aqueles poros? Porque quando ela se formou, ela aprisionou o gás ali dentro, tá? Depois, sólido com líquido. Uma mistura onde o solvente é sólido e o soluto é líquido, ele vai chamar-se gel, uma dispersão coloidal tipo gel. Exemplo, gelatina. Daí o nome, gelatina. A gelatina é uma dispersão coloidal, sólido, líquido, tá? O queijo, a geleia, tudo é classificado como dispersão coloidal do tipo gel. Continuando agora, sólido, sólido, soluto sólido, solvente sólido. Eu vou ter uma dispersão sol-sólida. Exemplo, algumas pedras como rubi, safira e as ligas metálicas. As ligas metálicas é formada por dois metais. Professora, numa liga metálica, por exemplo, como é que eu vou saber? São dois metais ou mais que se misturam. Quem é o soluto e quem é o solvente? Existe uma divisão didática que fala o seguinte, que o metal que tiver em maior proporção, em maior porcentagem, a gente fala que ele é o solvente. O que tiver em menor concentração vai ser o soluto. Bom, essa aqui é uma classificação para os tipos de dispersão coloidal de acordo com o estado físico. Professor, eu tenho que decorar esse quadro aqui? Não, não precisa decorar. Mas existem alguns pontos aqui que são importantes vocês saberem. Por exemplo, saberem que gás com gás nunca constitui uma dispersão coloidal, porque todos os gases que existem são miscíveis entre si. Então, mistura de gás com gás vai ser uma solução verdadeira. Outra importante aqui, vocês saberem que aerosol é porque o solvente ele é líquido, tá? Aí eu tenho aerosol líquido, o aerosol é porque o solvente é gás
e o soluto é líquido, tá? Aerosol, o solvente vai ser o quê? Gás, o soluto vai ser líquido ou sólido. Se o soluto for líquido, eu tenho aerosol líquido. Se o soluto for sólido, eu tenho aerosol sólido. Outro importante que você tem que saber são as emulsões, tá? Então é importante esses 3 pontos aqui, eu achei interessante destacar para vocês. Mistura de 2 gases, o aerosol que é gás líquido ou gás sólido. As emulsões também é importante vocês saberem isso daqui. E vocês têm que saber também que, dependendo do estado físico, eu vou ter outras denominações desses colóides. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as suspensões. As suspensões são aquelas dispersões coloidais onde as partículas do soluto têm mais de 100 nanômetros. Bom, isso significa que essas partículas do soluto vão ser visíveis a olho nu. Portanto, uma suspensão constitui um sistema heterogêneo, tá? Constitui um sistema heterogêneo. Bom, as partículas desse soluto, né, que formam a suspensão, elas podem ser moléculas. Então, as partículas do soluto que formam a suspensão podem ser moléculas. Então, eu vou ter uma suspensão molecular. Ou as partículas desse soluto que formam essa suspensão podem ser íons. Nesse caso, eu vou ter um aglomerado de íons. Vários íons se juntam e formam, tá, o aglomerado e vai formar a suspensão. Aí, nesse caso, eu vou ter uma suspensão iônica. Lembrando que, como a suspensão é uma mistura heterogênea, as partículas do soluto podem ser visíveis, portanto, podem ser separadas por filtros comuns. Também podem sofrer sedimentação. O que é isso? Vou dar um exemplo. A água barrenta é um exemplo de uma suspensão. Você pega um copo com água, uma colher de terra e mistura. Aí você vai ter uma água barrenta. Se você deixar essa água barrenta em repouso, o que vai acontecer? A terra vai sedimentar, ela vai lá para o fundo, tá? Então a suspensão pode ser separada as partículas do soluto por sedimentação, pode ser separada por filtração, tá? Por exemplo, a água que chega lá na captação nossa, que chega lá que a Saneago capta, né? Aquela água vem toda barrenta. Aí ela vai passar por alguns filtros, tá? Ela fica quietinha para sofrer repouso, depois ela vai ser tratada e vem para o nosso consumo. Então, a água, quando ela é captada, ela vem na forma de suspensão. Aí vai passar por todo aquele processo, né? Então, a água barrenta é um exemplo de suspensão. Bom, jogando para o nosso cotidiano, alguns remédios são comercializados na forma de suspensão. Por isso, quando está escrito lá que você tem que agitar o remédio antes, é porque ele está na forma de uma suspensão. Se ele ficar guardado lá na prateleira, no seu armário, as partículas do soluto vão sedimentar e ficar no fundo. Se você tomar o medicamento sem agitar, o princípio ativo estava naquelas partículas e você não vai estar tomando o princípio ativo. Então, quando o medicamento pedir para poder agitar, é porque está sendo comercializado na forma de suspensão. É necessário você agitar para misturar as partículas do soluto, tá? Para você poder ingerir o medicamento na melhor forma possível. Tá, vamos falar agora alguma coisinha sobre as soluções. As soluções são aquelas misturas ou aquelas dispersões em que as partículas do soluto têm menos de 1 nanômetro. Se elas são tão pequenininhas, elas não são visíveis a olho nu. São chamadas de soluções verdadeiras. Nesse caso, constitui o quê? Um sistema homogêneo. Se o sistema é homogêneo, você não vai conseguir separar por processos físicos comuns. Você não vai separar uma solução, o soluto de uma solução, num filtro, numa centrífuga. A partícula do soluto não sedimenta. É preciso de um processo de separação de mistura mais requintado ali, mais
que mexe na propriedade química daquela substância, como, por exemplo, uma fusão fracionada, uma ebulição fracionada, uma destilação, para poder separar. Nós vamos ter que mexer nessas propriedades aí. Como nas dispersões coloidais, como nas suspensões, as soluções podem ser moleculares se as partículas do soluto forem moléculas. E elas podem ser iônicas se as partículas do soluto forem íons. No caso, se ela for uma solução iônica, ela conduz bem a corrente elétrica. Se ela for molecular, ela é má condutora de corrente elétrica. Ela é má condutora de corrente elétrica, ok? Bom, por exemplo, se você tem lá assim, uma solução ácida, né? A solução ácida é uma solução formada por íons. Ela vai ser boa condutora. Se você tem uma solução de água e açúcar, o açúcar é formado por moléculas. Então, água e açúcar é má condutora de corrente elétrica. Água e sal é bom condutor de corrente elétrica, porque o sal, se dissolver na água, vira íon. Então, solução iônica, condutora de corrente elétrica. Água e açúcar, as moléculas de sacarose, tá? Não vira íon. Então, água e açúcar, uma solução molecular, má condutora de corrente elétrica. Água e sal, solução iônica, boa condutora de corrente elétrica. Bom, essa foi a proposta para a nossa segunda aula. Quero que vocês façam um relatório de toda a explicação da aula. Na aula 3, a gente dá continuidade fazendo algumas atividades a respeito de tudo isso que a gente já discutiu, tá? Beijos, fica com Deus.